Hello, meu povo lindo do meu coração. Muito obrigada pela sua audiência, nossos podcasters e também quem nos assiste pelo canal 27 TV Mato Grosso. Gente, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, não é verdade? Verdade. Michele Tio, ao meu lado, Cristina Soares. Por que eu tô falando baixinho? Porque eu tenho me assistido e eu acho que eu tenho gritado muito no início. Eu estranhei a Michele falando baixinho. Todo mundo fez Sei que tá acontecendo, gente. Michele, não é que eu ouvi, tem um microfone, não precisa gritar. Aí, eu tô acostumada, eu estranhei um pouco, estranhei esse momento. Estranhei, mas não. Gente, muito obrigada pela sua energia. Você que nos curte, segue a gente nas nossas redes sociais, no Sementes Podcast no Instagram, no nosso canal do YouTube, viu? Sementes Podcast, lá você pode se inscrever, ativar o sininho e acompanhar todas as entrevistas e os episódios aqui do Sementes. Gente, lembrando, já estou preparando a entrevistada. Sim, prepare, Michele, porque hoje é babado. Ela que pensa, ai, o que será? Ela é maravilhosa, gente. É bom demais, meu povo. Nós estamos falando sobre histórias de vida. Para quê? Para inspirar você, meu querido podcaster. Isso mesmo, fazer você querer algo melhor. Quero agradecer, antes de mais nada, o Cast do Bom, esse estúdio maravilhoso que você está vendo aqui. Você pode entrar em contato, isso mesmo, e fazer o seu sonho se tornar realidade. Você também pode ter um podcast, isso mesmo, e semear na vida das pessoas, não é verdade, Cris? Verdade. A estrutura é bacana, né? E aqui é maravilhoso a receptividade, né, Michele? O cafezinho. O atendimento, né? A produção, a estrutura e pós-produção é top de linha. Então vem aqui pro Cast do Bom fazer essa realidade, né? Na verdade. Vamos lá, agora sim. Ela é fantástica, adorei que ela é filósofa. Então, Michele, já vamos começar com a pergunta filosófica, né? Claro, mas... Já que ela é filósofa, que ela A gente não falou o nome dela ainda, tá? Não. Tá, tudo bem. A gente vai começar com a pergunta filosófica. Porque, assim, a regra do jogo é o seguinte. Se a pessoa não conseguir responder a pergunta, a gente para a conversa, né, Michele? A gente para no meio. Assim, não vai dar. Então, é isso, então, né? vamos lá. Fazer o quê? Continue. Vamos lá. E ela é Mariana de Oliveira Neves. Amei o nome, chiquérrima. E já vamos sabatinar você. Já vai de sola. Mariana de Oliveira Neves, por Mariana de Oliveira Neves. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Muito grata, Cris. Michele. Perdão, pode voltar. Tem problema. Muito grata, gente, pela presença. Michele, Cris, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês hoje. Não é bom? Então, não fuja da pergunta. É porque, assim, a gente busca, Mariana, trazer essa pergunta filosófica, porque as pessoas estão em casa, te conhecem, mas não te conhecem, mas não conhecem esse outro lado, né? Então, quem é você por você mesmo? Quem é Mariana? Quem é você? Quem que se construiu aí por tanto tempo? Não vamos dizer idade. Deixa pra lá. Então, eu sou a Mariana Neves, né? Eu me identifico como Mariana Neves, tanto meu nome artístico, né? Porque eu também sou atriz. E eu moro em Cuiabá há 11 anos. Então, assim, a minha realidade, né? Eu venho de um bairro periférico de Guarulhos. Então, eu nasci num bairro Soberana, né? Eu vivi a minha infância lá. Eu nasci em Campinas, no interior de São Paulo. Só que a minha infância toda se deu em Guarulhos. E eu fiquei lá até os meus 20 anos de idade. Então, eu sou filha de Francisco Neves e Vandimara Santos Oliveira. Tenho irmãos mais velhos que eu, Henrique e Eduardo. E aí a minha infância se deu nesse meio, né? Na rua, brincando, né? Sempre fui aquela menina arteira, né? Como minha mãe diz, aquela menina ardida, né? Que sempre foi de falar alto, sempre foi de gostar, de brincar, né? De reproduzir as coisas que eu via na televisão. Então, quem dirá ali já não estava um pouco da Mariana artista, que um dia eu iria estudar teatro, né? Qual foi a primeira experiência que você teve? Porque assim, eu trabalho desde que eu tenho 4 anos de idade. Eu não tenho nenhum registro, assim, mas eu já vi vários artistas que eles falam assim, eu me vejo
Por exemplo, a própria Sabrina Sato, né? Ela fala que ela, desde muito pequenininha, já pegava o microfone com seus 4, 5 anos. Eu já estava na TV e ela estava lá fazendo seus momentos e fazia seus teatrinhos e suas coisas. E sempre foi uma pessoa extremamente criativa, né? Com essa habilidade para o artístico. E ela tem essa lembrança. Quais são as suas lembranças? Então, as minhas lembranças vêm primeiro da minha avó, Santina, né? Minha avó paterna. Eu lembro que quando eu ia na casa dela era sempre uma festa, porque eu ficava pensando qual música que eu ia trancar ela no quarto pra eu ficar cantando pra ela. Ah, que legal. Então eu tinha essa mania de trancar ela no quarto pra gente ficar fazendo show. Na verdade era eu sozinha, né? E aí eu ficava brincando, cantando, e ela sempre aplaudia. Então pra mim aquilo era muito gostoso. Já tinha o telespectador, né? Já tinha o público Sim, ali, né? Já, que era minha avó, né? Hoje ela é falecida. Então tenho muito carinho, essa lembrança bem afetiva. Mas também eu me recordo da época do carnaval. Que, por exemplo, eu nunca fui essa menina, nem mesmo adolescente, de sair e curtir o carnaval. Mas na infância é onde eu mais lembro do carnaval. Porque era o período em que eu e minhas amiguinhas, meus colegas, nós podíamos pegar as roupas dos nossos pais, das nossas mães e vestir. Então eu lembro que a gente pegava muitos pisca-piscas de final de ano e colocava sobre o corpo e saía desfilando na rua, brincando. Então, pra mim, essa é a lembrança que eu tenho da infância ali, já brincando com essas coisas, remetia ao carnaval, né? Porque era na data do carnaval, mas era onde a gente podia ser aquilo que nós não éramos, aquela liberdade que não era muito aceita em outro período do ano, né? Então ali era que muito ali gostoso. Tudo era permitido, né? O carnaval é assim, ok, vamos lá, it's on. Sim, então eu tenho essa lembrança. E uma outra lembrança também era porque eu tinha um grupo de músicas, né? Era eu e mais 2 amigas, que era MTA. Mariana, Tayane e Aline. Tinha até... E nós fazíamos shows, mas aonde? Em cima da laje, gente. Adoro! Fazíamos cartãozinho e saía divulgando pro pessoal na rua pra assistir o show. Qual idade você tinha nessa época? Eu tinha uns 7 anos. Ai, que gracinha! Nós fazíamos... gente. Eu era mais velha, assim. Era tipo 7, a outra tinha 6 e a outra tinha 5. Mas já tinha toda essa visão, Já. né? E a gente, assim, como era um bairro simples, né? A gente considera um bairro de periferia ali de Guarulhos. A gente montava assim, primeiro foi o show na laje, mas depois a gente fez um show no quintal, com palco, né? Onde a gente andava pelas ruas e a gente recolhia materiais. Então, vários pallets. E a gente fez um palco. E aí, minha mãe emprestou um tapete bem bonito, que ela tinha vermelho. E a gente colocou em cima desses pallets e a gente, né, apresentou o nosso show. E a gente era assim, eram crianças bem Vocês eram as artistas e as produtoras também, né? E ainda a gente criava músicas autorais, assim, sabe? Olha aqui, você lembra de alguma coisa? Eu lembro, gente, mas assim, é muito infantil, mas é muito gostoso. Faz parte. Era um trechinho assim. Criança tá com tudo, criança tá em cima, criança é a nossa vida. Tinha até coreografia. Que legal! E aí, era esquentou. Raiz. Muito gostoso. Então, essas lembranças, assim, eu acho que me remete, né? Quando eu paro pra pensar hoje, quando foi que nasceu essa Mariana artista ou Mariana atriz, né? E aí eu tenho essas lembranças, assim. E uma outra coisa muito curiosa, quando tinha aniversário ou festa, eu, minhas amigas, meus irmãos, a gente queria levar o CD. Então, pra gente tocar, na época tocava muito CD, né? Então a gente tinha o CD do El Chan. El Chan era um que nós amávamos. Hoje, comparado com o que tem hoje, gente, é algo assim, o Chan é luxo, entendeu? É maravilhoso, entendeu? Então a gente ensaiava as coreografias. E aí, quando tinha um aniversário, gente, eu acho assim, gente, a gente era muito topetudo, né? A gente chegava lá e queria que colocasse aquela música, porque a gente tava com a coreografia pronta, né? Todo mundo tinha ensaiado, então assim, a gente queria dançar. Então a gente que comandava meio que o som do aniversário, sabe? E era muito comum ter esse hábito lá na rua onde eu cresci, né? Você tem filhos? Não. Tem vontade? Assim, já passou uma fase da minha vida em que eu achei que a minha felicidade estava condicionada a ter filhos, né? Não vou dizer que eu nunca terei. Mas, assim, no momento da minha vida, eu acredito que eu não tenho. Estou hoje com 31 anos, né? Ai, então, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Oi, acorda pra vida. Tá tudo certo. Eu acho que a questão é assim, é deixar rolar, ver o que vai acontecer. Sim. Não se condicionar a nada. Exato, Quando a gente então eu sou muito nesse sentido, numa né? caixa, a gente fica preso, e aí já não então, é confortável, exato. entendeu? Então, assim, por uma fase eu achei que sim. Depois eu falei, eu não sei. Então, hoje eu tô aberta. Não sei o que a vida... Vou deixar a encargo da vida, né? O que vem acontecer. E como você parou na filosofia antes da... Você fez a
a arte depois da filosofia, né? Sim, foi um pouco depois, porque, assim, a faculdade de teatro, sim. Mas o encontro entre o teatro e a filosofia aconteceu quase de forma concomitante, quando eu venho para Cuiabá. Isso é uma curiosidade que eu acho bastante interessante, né? Porque, embora eu seja de São Paulo, tem essa visão de achar que lá é o centro de tudo, mas São Paulo ele não é só a Avenida Paulista, como as pessoas imaginam, né? Não, eu morei lá e realmente uma cidade com assimetrias gigantescas, sociais, culturais. Totalmente. É a Nova York da América Latina, mas você, em um certo ponto, é um número de RG, um CPF, sim, ponto. Total. Então, assim, caiu na rua, meu filho, dá licença que está me atrapalhando. Ninguém para para saber quem é você, como vai você. Sim. Não dane-se, entendeu? Eu preciso, time is money, e eu não posso perder meu tempo com Totalmente. você. Sim. Então, isso é algo que dói. Essa cidade de concreto é muito complicada. Sim, total. Quando você chega em Cuiabá, você é abraçado. Eu sou mexicana, então você imagina... entendeu? Eu passei por vários lugares. Quando eu chego em Cuiabá me abraça. Eu só morei em lugares grandes, né? Cidade no México, Miami nem tanto, assim, né? Mas é uma cidade que tem um fluxo de gente, cosmopolita, exatamente. E até pode ser considerada uma cidade global, né? Então, assim, mas... Buenos Aires, que também é uma cidade grande, São Paulo, e depois eu vim para Cuiabá. Quando eu surto, qual que é... O cara pergunta para mim, onde que é a sua casa? Eu falei, bom, é difícil te responder essa, mas onde você se sente mais confortável, Cuiabá? Então eu acho que essa relação que a gente constrói com a cidade, você acaba descartando a insalubridade do calor. Total. Apesar de estar bem insalubre. Não dá, né? Não tá dando. Então, assim, em São Paulo eu não tinha esse contato diretamente com a arte, né? Por exemplo, no bairro onde eu cresci, não tinha nada relacionado ao teatro. Então, no centro de Guarulhos tinha o Adamastor. Então, eu lembro da primeira vez que eu fui assistir uma peça de teatro, eu tinha uns 12 anos de idade. Porque... Marcou você? E marcou, porque foi assim, minha mãe trabalhava no centro de Guarulhos e eu ia às vezes com ela. E aí, na volta, uma vez eu vi... teatro, hoje tem marmelada. Era um teatro de palhaçaria. E aí legal. Eu lembro que eu falei assim, pedi muito pra minha mãe deixar que eu fosse, né, junto com um amigo meu, pegar um ônibus sozinha, a primeira vez, que levava 1 hora mais ou menos pra chegar até lá. Com sorte. Assim, e foi eu e meu amigo, até hoje eu lembro da roupinha que eu tava vestida. A gente tava de camiseta vermelha, uma legzinha preta e um all-star com um cadarço vermelho, porque tinha que estar combinando, né? Bonitinha. E aí foi eu e ele super ansiosos, assim, na época era passe escolar, né? Pra gente poder ir assistir esse teatro. Só que eu não sabia direito onde descia, né? O ponto, ficava naquela. E aí eu lembro que minha mãe falou assim, quando passar aquela empresa bem grande, com um muro, assim, você puxa o sinal. Eu falei, tá bom. E assim a gente fez. E aí a gente chegou bem no limite, mas aquilo dali me marcou, porque era um teatro de palhaçaria, a gente sentou bem na frente, né? Sim. E eu tava ali na 7ª série, mais ou menos. Então foi um período bem marcante. Então ali eu percebo que foi esse meu encontro com o teatro a primeira vez, de entrar no teatro, né? Pra você ver a ferramenta e o quanto ela transforma, né? Então, Sim. quanto às vezes a gente... É diferente, isso dá até dica para algumas escolas, a aula de campo, né? A aula de ir até o lugar é muito importante, porque assim, no seu caso foi uma coisa que partiu inerentemente da sua vontade, do seu livre-arbítrio, da confiança da sua mãe. Sim. São vários fatores que contribuíram para você chegar lá. Sim. Mas hoje a gente tem mais informação, total, né? De quanto isso impacta realmente na vida da pessoa. E por isso que a cultura ela é muito importante ser incentivada. A gente precisa... Hoje melhorou muito com alguns editais, algumas coisas mais... Que deu mais acesso, né? Deu mais acesso. Mas, por exemplo, eu sou de uma cidade, sou do interior, né, do estado, que a gente não tinha acesso nenhum à arte, né? Era a arte que a gente via era na época da Folia de Reis na rua, sabe? Essa era a arte que a gente via, não tinha arte na igreja, né? Igreja católica, quando tinha aquela encenação de Natal e tal, mas essa questão da arte mesmo era palhaço. Eu vi algumas vezes palhaço, morria de medo do palhaço, que era aquele, né? A Rafaela não gostava de Papai Noel. Ela tinha meio que quem que é esse cara? Papai Noel gostava. Mas ela... Peguei muito brinquedo Papai Noel. Entrei muito naquela fila gigantesca pra ganhar brinquedo. Nossa. Mas então, Inês, por exemplo, aí quando eu chego aqui em Cuiabá, na época eu tinha 20 anos de idade, eu fui muito assim, como você falou, né, Michele? Muito abraçada, eu me senti assim, muito acolhida. Eu lembro que minha mãe dizia assim, você não vai suportar o calor. Você veio pra estudar? Sim.
Eu vim para estudar pelo Enem, né? Eu entrei na universidade, né? Um curso de filosofia na turma de 2013. E aí o meu encontro com a arte aconteceu através do Sesc, das oficinas, né? Que sempre tinha. Sim. E aí foi em 2014, ou seja, um ano depois que eu estou na filosofia, Sim. eu encontro com a arte de contar histórias, né? Então, meu encontro antes do teatro foi na arte da narrativa, né? Sim. Então, foi sobre oficinas de leitura, escrita. Então, foi ali que eu comecei a ter esse primeiro contato. E aí eu lembro que nesse curso que eu fiz durante uma semana, eu falei assim, gente, que energia é essa, sabe? Que sentimento é esse? Um lugar que eu estou, mas assim, parece que o tempo é outro, a relação com as pessoas é outra. E aí foi a primeira vez que eu senti, assim, a arte. Eu falei, cara, eu quero viver isso. Eu não sei o que é isso, mas eu quero entender isso, sabe? Essa sensação, essa coisa de você ser acolhido, porque assim, todas as artes, seja ela uma tela, uma folha em branco, seja como fala, uma partitura, seja o que for dentro da arte, sabe? Ela realmente metaboliza, ela realmente faz uma dor se transformar em recurso, Sim. né? Então você se fortalece. Total. E é muito curioso porque assim, e a Mariana que é professora também, né? Sim. Eu vejo assim, como que você junta isso, sabe? A arte, porque o professor também tem que ser um artista, né? E eu acho que, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo. Agora, né? Porque você tem a experiência... Tem tanto concorrente, né? Sim. Você tem a experiência do ensino básico no Estado, né? A experiência do ensino básico no IF, né? No Instituto Federal. E a experiência na universidade, né? No ensino superior. Sim. E é artista também. E dando aula... Então, assim, você é uma professora de filosofia, artista... Nesses lugares, como que é isso? Como que você consegue colocar? Como que essa artista... Tem aquele filme, Ruptura. Já assistiu? É uma série, Ruptura, maravilhosa, assim. Que a pessoa... Que tem um momento, até indico, gente, pra assistir. Ruptura. É muito boa. Gostei bastante. Porque, assim, a pessoa... Ela faz um procedimento lá, que aí ela é uma pessoa pro trabalho. E ela é outra pessoa, ela é uma pessoa para cada lugar, sabe? Ela faz um procedimento cerebral lá que ela é uma para cada. Mas assim, no é possível dos ovos, não é possível. Você não é uma pessoa. Uma pessoa diferente, né? Porque assim, não é. A meu ver, né? Por exemplo. Totalmente diferente. Você consegue ser uma pessoa. Porque é um procedimento que ele não vai lembrar da vida pessoal no trabalho e ele não vai lembrar. Do trabalho na vida pessoal. A ruptura é isso, seria isso. Nossa, é complexo, né, gente? É bem complexo. Então, essa Mariana é professora e a Mariana artista, elas conseguem fazer essa ruptura ou existe Mariana filósofa na arte, Mariana artista na filosofia? Como que é isso? Cris, essa é uma pergunta bastante interessante, porque é uma reflexão que eu venho fazendo agora. É interessante isso, porque embora a filosofia e o teatro me encontraram ali muito próximo, né, há uns 10, 11 anos atrás, eu sempre assumi essa postura, Mariana professora e Mariana artista. Né? Porque, assim, dentro da academia, né, num curso de filosofia também, eu lembro que eu recebia muitas essas informações. Tipo assim, um momento você vai ter que escolher, porque não dá pra você estar aqui estudando e tal, ao mesmo tempo fazendo um monte de coisa. É o que eu escuto sempre. Até as pessoas falarem. Eu escuto isso sempre, Mariana. Você tem que ser boa em uma coisa, não dá pra ser boa em várias. Boa em tudo é boa em nada. Eu escuto isso também, mas eu também escuto isso. Ai, e aí? Então, cala a boca, cidadão. E aí é muito louco, porque eu sempre percebi o teatro... Você tinha múltiplas habilidades, dá licença. E é interessante porque o teatro, de alguma forma, ele me influenciou nos estudos acadêmicos, né? Porque, assim, eu estudei filosofia, eu gosto muito da área da educação. Só que quando eu chego quase no final do meu curso, que eu tenho a disciplina de estética, eu fui descobrir um texto chamado O Narrador, de Walter Benjamin. E aí foi quando eu falei, bom, será que eu consigo associar um pouco dessa prática que eu tenho na arte de contar história, no teatro, relacionado com isso? Então começou aí os meus estudos acadêmicos. Então, de alguma forma, sempre esteve influenciado pelo teatro. Mas eu nunca assumi essa postura. Hoje, eu consigo dizer, eu sou uma professora artista e uma artista professora. Mas por muito tempo era assim, algo separado, né? Eu assumia... Não sofria? Porque, total. Assim, eu vou falar uma coisa pra ti. Eu entendo. Quando a gente... Eu vou falar uma coisa pra ti. Quando a gente consegue... Isso é uma coisa que eu dei da minha mãe. Minha mãe, a vida toda, ela falava assim... ela trabalhou em TV também, né? Ela era apresentadora de televisão. E
como eu comecei desde muito pequena, então a lavagem cerebral é desde pequena, né? Então, assim, não lavagem cerebral no sentido negativo da palavra, mas os conceitos do business, como funciona, tem hora para chegar, não tem hora para acabar, você não reclama, você aprende, você tem que aprender a se maquiar, você tem que aprender... Então, várias coisas que você vai aprendendo, administrando, você ouve, você não fala, você apenas pergunta. Sim. Você obedece no set. Exato. Então, assim, você não põe a mão na cara depois que a pessoa fez a maquiagem, porque tem gente que coça, faz assim, ó, depois a mulher ficou 2 horas fazendo a sua maquiagem, você vai lá e faz assim. Entendeu? Então, são várias coisas que você vai aprendendo. Mas eu já perdi até o fio da meada do que eu estava falando. Dessa ser a mesma pessoa. E essa questão, a minha mãe sempre falou assim pra mim, se você quiser ter sucesso como apresentadora, você não pode ser 2 pessoas. Você tem que ser a mesma pessoa. Sim. A mesma. Porque quando você constrói um personagem... Fica falso, né? Fica Total. falso. E então você vai viver numa bolha, e aí ninguém vai ver você não vai na padaria, você não vai... Assim como, por exemplo, tem algumas coisas que fazem parte desse negócio, como a imagem, que é uma coisa complicadíssima de ser divulgada, discutida e tal. Vai ter gente que vai falar, ela tá totalmente errada, ou Mas TV, infelizmente, é imagem. Sim. Então, assim, as pessoas cobram você estar gorda, magra, ou de mais ou de menos. Sim. Não interessa, sempre vai ter alguém que vai estar falando ao respeito, quando na verdade a gente precisaria estar preocupado no conteúdo que está sendo desenvolvido. É esse que é um problema da TV, né? Eu acho que acaba... É porque, assim, a arte, ela é dividida em várias coisas. E ela é excludente. Né? Eu tô assistindo a Tieta. Gente, como eu tenho... Com coisa que eu tenho tempo, né? Mas eu tô assistindo a Tieta. Adoro. Gente, como a Tieta é maravilhosa, aquela novela. Eu já denuncio minha idade, porque a Tieta é de 88. Ui. 88. Ui. Mas eu assisti quando era criança. Vou até olhar aqui no celular e fingir que nada aconteceu. Estava nascendo, mas eu era um bebê prodígio. E a Tieta é uma novela tão maravilhosa, que uma coisa que eu tenho reparado na Tieta... Isso é um negócio, eu não tenho novela. Novela é estética. Não me pega. Não, sabe por que não me pega? Ai, tô até arrepiada. Você sabe por que não me pega? Porque eu sou tão ansiosa, que eu não consigo ver tudo, o que vai acontecer. Eu quero saber o que aconteceu. Sério, me pega a novela. Novela não me pega mais. Eu não consigo assistir novela hoje. Porém, Tieta... Mas as novelas antigas, A Viagem, Tieta... Ai, linda, né? Tudo isso é Usurpadora. A Usurpadora eu assisti. Usurpadora. Mas, enfim, as novelas antigas, né? Mas, por exemplo, eu tô assistindo a Tieta e eu percebo uma coisa muito curiosa. E aí, e agora vai ter o remake da Vale Tudo. E aí, eu fiquei fazendo um paralelo entre essa questão de imagem. Como que tá a imagem hoje? Como que a gente, essa indústria cultural, ela tá terrível com relação à imagem hoje. Muito pior do que antes. Porque a Tieta, ela tem gente feia também. Então tem gente feia, ator feio. Adoro isso. Tem gente feia. Tem gente feia, tranquilo, sabe? Tem ator feio, atriz feia. Assim, de um talento. Por exemplo, a Ari Fontoura. Sempre foi feia. A Ari Fontoura era feia. Mas ele tem o público dele. Não, mas o que é que eu tô querendo dizer com isso? Estou colocando de forma positiva isso. Não tinha, a pessoa não precisava estar num padrão X. Ai, como é que chamava aquele programa do Joana Fon, maravilhosa, Perpétua. Maravilhosas. Aquilo devia ser um veneno para quem assistia. Você lembra? Quem? Era uma onda de mulheres todas loiras. Qual? Era um programa de auditório do SBT, que era um monte de mulheres. Próprias Paquitas, a Xuxa com as Paquitas. Sim, mas esse programa era só de mulheres. Era lembro, só mulheres. lembro. Eu não lembro o nome, não interessa. Mas lembro. era um negócio assustador, porque assim, era tudo perfeitinho. É um padrão ali, né? Então, aí eu tô querendo dizer isso, assim, a pessoa não tinha um padrão de simetria no rosto, nas novelas antigas, né? Você pega a própria até a Beth Faria, bonita, é isso que você a própria Beth Faria Agora não é seja bruxa. Não era assim,
aquela simetria, aquela coisa. Ela é bonita, mas era uma beleza muito natural. E a novela hoje, aí eu vendo o remake de Vale Tudo, aí falando assim, a Thaís Araújo vai ser mãe da Bela Campos. Aí eu pensei, por que não pega uma pessoa, por que tem que ser a Thaís Araújo, que é lindíssima, para ser um papel de mãe? Por que não pega uma mulher, sabe, mais velha, assim, podia ser até a idade da Thaís Araújo, mas assim, um pouco mais gorda, um pouco, sabe, com outra, sabe, diferente, não o modelo tem que ser mãe, uma modelo que já tá velha para ser mãe de fulano de tal. A TV hoje, as novelas que são lançadas hoje, ela não tem uma pessoa que não tem uma simetria ali, sabe? Então isso é muito triste, porque aí que eu só tô tentando voltar, deixar a Mariana voltar na sua fala, mas assim... Você sabe que a gente tomou conta. Por que que eu tô falando isso? Porque assim, essa arte da TV, ela é muito complicada, isso que você tá falando, Michele, porque é uma arte que ela exige uma perfeição. Ela exige que eu saia de mim. Nós somos imperfeitos, Exatamente. Eu saio de mim, tem que ter uma ruptura, porque ali, pra TV, eu não posso ser Cristina, professora. Eu tenho que ser o personagem X. Sim, eu já discordo disso. Mas a TV, eu acho que ela tem muito disso, né? Mas eu acredito e dou de dica de experiência de mais de 20 anos de televisão, de que realmente... o que vende, e cada vez mais a gente vê os divulgadores de marketing, aqueles caras que te sugerem como é que você tem que se posicionar, como é que você tem que colocar. Tira o algoritmo, eu estou falando da comunicação mesmo, aquilo de você se olhar e falar, oi, aí, tudo bem e tal. Aquela coisa do... Nós vamos até o sotaque, você está entendendo? Até isso é tirado, até isso... Né? É tirado. Hoje, graças a Deus, existe mais, embora muito, o sotaque é grotesco quanto não é representado. Sim. Mas assim, mesmo. Porque é eixo Rio-São Paulo e acabou. Sim. Né? E as suas regionalidades, mas não é nacional. Sim, então, a comunicação nacional, ela é polida, ela é ceifada e enquadrada. Porque o outro... E, na verdade, quanto mais plural a gente for e quanto mais a gente abraçar essa diversidade, mais rico fica e mais você se comunica com a maioria. Exato. Né? Isso que é, na verdade, a verdadeira democracia. Mas, assim, voltando aqui e agora, você teve a experiência de apresentar um programa que eu pude participar. A Cris também já apresentou Palavra Literária. Em breve vocês verão na TV Assembleia. Inclusive, eu assisti a Mariana antes. Para eu ter uma referência, uma boa referência. Boa referência. Mas é interessante isso, né? Porque a gente faz isso também com aquelas que vieram antes de nós. Acho que é uma forma também da gente aprender, né? Eu também fiz isso, assistindo. Né? Maria Clara Bertulho, que apresentou, né? Então, também foi uma referência para mim. Para poder ver como que era, como que funcionava o programa, né? Mas a gente percebe que totalmente... É diferente, gente, de tudo. É diferente, né? Porque, assim, uma coisa é a gente ter experiência no teatro, ali no palco, né? A gente tem que ter expressão, tudo muito grande. Na TV é tudo assim, né? Porque é o que ele já fala, né? É um quadradinho. Mas enquadramento, né? As marcações ali do que a câmera vai conseguir pegar. Então, por exemplo, apesar de não parecer, eu me considero uma pessoa tímida. Então, quando fala assim, tá gravando, aí eu travo. Então, assim, agora aqui eu tô mais tranquila porque eu já tô sentindo que a gente tá conversando. E tô esquecendo que alguém tá me assistindo aí nesse momento, né? Porque acho que isso é o gostoso, né? Então, a TV, pra mim, ela é uma experiência totalmente diferente do teatro. Mas, assim... um aprendizado incrível, porque também a gente aprende também, né, a lidar com esse mínimo também, né? Então, acho que a TV é mais relacionada ao cinema, que é uma linguagem totalmente diferente. Sim. Então, é aquele menos é mais, né? Então, você não precisa abrir tanto, virar tanto, né? Então, assim... Agora, eu acho por conta da tela, né? Eu sei que não é entrevistado, mas eu sou jornalista. Ai, Jesus! É um paradoxo, que você não sentiu esse conforto do grande, você veio do pequeno e expandiu. Você acha, dentro do Palavra Literária? Eu acho que... Só spoiler pra você ficar maluco. Aqui você assiste, é muito curioso isso. É curioso. É curioso isso, porque é um paradoxo. Porque, pra mim, eu não tenho experiência de teatro.
Então, para mim é uma coisa contida. Mas tem de televisão, né? E de reportagem. Já é uma coisa contida. Então, a minha é uma coisa... Enquanto a Mariana é o teatro, que é uma coisa maior, né? Aquela, para mim, já é uma coisa contida. Então, tudo que eu tinha que fazer além... Era difícil. Então, por exemplo, você tem que sorrir mais, tem que fazer mais. Eu acho difícil. Eu acho assim... Parece que você perde sua essência. Interessante. Eu tinha parado pra mim é nessa experiência sobre isso. É nesse sentido, assim, porque pra mim é como se, não, ali eu sou quem, né? Agora eu tenho que fazer a mais. Agora vocês têm uma coisa em comum, Curioso. Curioso mesmo. Que vocês duas têm essa coisa de ver a grandeza do que é feito ali. Sim, é muito né? incrível. Porque, assim, é incrível. Poucas pessoas a gente consegue discutir realmente televisão, porque a pessoa tem a ideia de que só é aquilo que você tá vendo aqui. É uma coisa... É muito grande. Gigante. A gente fica chocada. Quantas pessoas envolvidas, né? Quanto trabalho, quanta equipe para algo funcionar. Parece que é simples. É muito bonito. É um meu grande amigo, nós estamos falando de você, José Augusto. E o mais legal é isso, assim, porque quando a gente assiste, parece que foi fácil para a pessoa. Quando eu assisti, e quando eu tava fazendo, eu pensei, nossa, é muito difícil. Eu pensei, gente, eles vão ter um trabalho muito grande comigo aqui, para eles arrumar, deixar tudo bonitinho. E assistir lá a Mariana, assistir a Maria Clara, né? Eu pensei, nossa, parece que foi tão simples pra elas. Não, a gente para, não sei a Maria Clara, né? Mas eu também passei por isso. Falei, gente, será que eu vou dar conta? E é interessante a gente se assistir depois, porque a gente percebe os avanços, né? E o crescimento que a gente tem ao longo das gravações. Isso é uma coisa fundamental. Nossa, isso foi muito legal. É o segredo. Você quer ser youtuber, você quer ser apresentador de televisão. Eu me assisto, dá uma vergonha. Graça pra você. Você precisa fazer... Assistir. Quando der vergonha alheia, não apaga. Não faça de novo. Se martiriza assistindo. Eu falo, nunca mais eu vou fazer isso. Eu assisto e eu falo, gente, por que eu falei isso? Eu comecei hoje sem gritar, porque me incomodou. Eu falei, gente, eu tô gritando. Tem um microfone desse tamanho, pertinho. E uma coisa muito legal, voltando nunca mais você faz. Sim. Ao Palavra Literária. Muda. Totalmente, né? Uma coisa muito legal, e assim, muito, muito legal mesmo, é como que uma produção é tudo em um programa, né? Tudo. Sim. Uma produção é tudo. Nossa, porque é aquele que chega primeiro e último a sair, né? Geralmente. Gente, produção. Porque pré-produção, produção. Todos os profissionais envolvidos, pós-produção. Porque nível isso, nível assim, por exemplo, você tem que falar assim, você tem que falar assado, você não pode isso. Tipo assim, a matemática é essa, x. Se não tem uma boa produção ali, vai sair de qualquer jeito. Sim. Agora, quando tem uma coisa, fala, não, é assim. Aí você vai fazer de acordo com aquilo que foi estabelecido. E aí sai. Porque a produção, ele vai olhar tudo. Não, essa aqui não tá bem gravada. Essa câmera aqui, a luz, ó, tá já tá brilhando. Eu mesmo, 2 minutos eu já tô brilhando, né? Dá um retoquezinho ali. Né? Então, sabe, essa pessoa que tá olhando ali, ó, para tudo, já tá brilhando ali, já vai retocar. Muito legal. É interessante demais. Esses bastidores é um negócio, assim, surreal. Com certeza, é uma correria, assim, né? A gente é tudo muito trabalhoso, né? Pra gravar uma cena, às vezes, que dura lá 30 segundos, a gente vai e volta, e volta. Mas é uma experiência bem legal. A experiência que eu tive, assim, no cinema também, que em 2021 eu tive a oportunidade de gravar um curta infantil, que foi a primeira vez que eu tive um contato direto, assim, né? E aí foi quando eu percebi, eu falei, gente, é muitas pessoas envolvidas pra fazer... qualquer tipo de gravação que seja, né? Desde porque o ponto de vista exato, total. E às vezes uma gravação de 1 minuto é horas, né? Horas e faz. Por isso que eu falo, a primeira regra tem hora para começar, não tem hora para acabar. Sim. Porque assim, o ator, eu acho que todas as áreas têm os seus graus de dificuldade. Eu tenho formação de atriz, mas nunca enveredei por esse caminho, porque eu sempre me achei péssima, entende? Então, assim... Acho que isso é um mal de um bom ator, geralmente diz isso, né? Essa autocrítica, né? Não, mas assim, eu acredito que tem outras habilidades, assim, sabe? A gente também sabe reconhecer aquilo que a gente não é bom. Eu também reconheço que... Sei lá, enfim...
enfim, não enveredei por esse lado. Mas eu admiro muito, porque as pessoas elas têm a ideia errada de achar que o ator não é um trabalho fácil. É um Entendeu? trabalho e não difícil. É extremamente difícil. Tem que ter um talento. Tem que ter um super tem que talento. ter uma coisa você ali, faz adaptação tem de que ter campo, feito palco você- quando era Sim, criança, com as amigas. Tem que isso. estudar muito. Tem que estudar muito, porque você... E eu acho, no meu caso, eu acredito que é muito perigoso, né? Porque você se veste de uma outra coisa. É. Uma outra coisa. Pode ser qualquer coisa. Sim. Com características que sejam similares ou não, com hábitos e vícios que são seus ou não. Então, em que momento você cessa? Tem que ter um controle tão foda, entendeu? Sim. Tão absurdo, tão cirúrgico, para não se contaminar com aquele personagem, Sim. que, cara, é para poucos. Não é fácil, gente. É um processo, assim, É um processo, não é? Você entrar Contínuo, dentro do né? personagem. Por exemplo, esses humoristas também. Que tem personagens assim, é quase uma conexão divina ali, para não dizer outra coisa. Não, mas é verdade, né? Você entendeu? Sim. É uma Ele coisa tem muito É uma maluca. habilidade ali, né? Por exemplo, esse lado, eu falo, o humor, eu não sei se eu dou conta. Tem gente que acha que eu sou engraçada. Eu falei, eu não acho, porque eu acho pra mim super difícil, por exemplo. Super humor é pensar difícil. que E isso é hoje em comédia dia e tal, fazer quando- comédia, Nossa. você tem que ser muito inteligente. Sim. Não vem com palhaçada. Não é uma mimimi, né? Tipo uma coisinha assim, aleatória. Não, é todo um trabalho, Então, é né? isso que eu acho. Eu Pensar. sou chata Sim. com humor. Eu gosto muito de humor. Eu sou uma pessoa que eu amo, eu sou muito apaixonada por humor. Mas tem que ser inteligente. Mas, ultimamente, eu tô dando risada de pouca coisa, gente. O povo é chato demais. Aquele humor, sabe, aquela coisa que a pessoa tenta ser engraçado, mas você vê que ela não tem, Sim. como disse muito bem a Michelle, não tem inteligência, não. O humor é sacada, né? Uhum. A pessoa conseguir sacar algumas coisas, Sim. sabe? Então, assim, a gente Tem que hoje usar o cérebro, tem muito gente. stand-up e a pessoa fala coisa ali repetitiva, que todo mundo falou, é chato pra caramba. Sim. Né? Então, o humor, eu acho que é a mesma coisa da Mariana. A pessoa que tem um humor, já tem essa veia humorística, é a mesma coisa sua quando armava bem o palco Sim. sabe, pra atuar. Eu acho que a pessoa que desde sempre ela já Tinha um ela quê, já né? tem um quê, ela já sabe. Eu lembro que eu gostava muito disso, né? Então, por exemplo, quando você me perguntaram nessa questão da filosofia e do teatro, eu nunca usei o teatro em sala de aula, assim, para desenvolver, por exemplo, trabalhos nesse sentido. Mas eu acho que a minha postura como no palco e na sala de aula é a mesma, no sentido da energia, da Sim, presença. Claro, Então, É assim, esse encontro, ele sempre esteve presente, né? eu acho que das profissões Eu acho a também. que mais se assemelha ao apresentador é o professor e a professora. E, aliás, hoje é dia... Vamos lá, nós gravamos esse programa, né? Obviamente, dia 19 de outubro. No dia 15 foi dia do professor e da professora. Então, aqui eu deixo meu parabéns a duas professoras que estão Ai, aqui do meu obrigada. lado. E a todos os professores que estão espalhados nesse Mato Grosso inteiro e no mundo inteiro, porque vocês podem assistir a gente pela internet. E dizer meu muito obrigada, porque são vocês que transformam as vidas das pessoas e fazem com que elas possam sonhar e concretizar as suas realidades. Parabéns. Grata. Obrigada. Não é? E a gente gosta, a gente sofre como professora, mas a gente gosta, né, Mariana? Sim, é uma experiência assim, gente, eu falo, gente, por que a gente escolhe ser professora, né? Não sei, talvez foi a profissão que me escolheu também, Eu né? acho, eu tenho essa impressão. Tem muito isso. E aí eu lembro que quando eu juntei a ideia de estudar o teatro na filosofia, foi quando eu continuei as pesquisas, né? Então, hoje eu tô numa outra fase da minha vida, que aí é eu tentar resgatar esse olhar. Então, hoje eu me assumo como uma professora que artista, legal. né? E uma artista professora. Então, por exemplo, hoje já no meu currículo Lattes, não tem só a parte acadêmica. Então, eu também comecei a me assumir. Então, tem muito isso, né? Então, Isso é um hoje processo também de é um processo de construção, construção. Então, eu falo assim, pra mim, eu tô ainda nascendo nesse processo, sabe? Eu acho que eu vivi, mas agora que eu estou parando pra pensar, olhar pra minha história de uma forma mais crítica, né? Entender os Qual foi a meus sua maior processos dificuldade, você acha? no teatro ou na sala de aula ou na Na sua vida. vida. A maior dificuldade, Que você acha que foi trampolim? Porque a gente sempre vai pro buraco. sim. Inevitavelmente, não tem jeito. Você tem duas escolhas. Ou você fica no buraco, né? Ou você sobe com skincare novo.
linda, plena, renovada. Né? Com 2 pepinos que você arrumou em algum lugar lá embaixo já, entendeu? E sai com um trampolim. Qual foi o momento um momento decisivo, assim? Ou alguns momentos que você possa elencar? Nossa, tem vários momentos, assim, né? Eu acho que um dos momentos mais difíceis é quando eu vim para Cuiabá, por exemplo, né? Na época eu vim com 20 anos de idade, né? Eu morei na casa do estudante a minha graduação inteira, então eu fiquei longe de pai, de mãe, de irmãos, né? E aí, durante esse período da graduação, eu tive uma questão familiar muito delicada, assim, dentro da história minha familiar, né? Bem forte, que foi um momento, assim, que eu me vi sem chão, né? E aí eu comecei a regredir um pouco. Regredi. E aí também foi na filosofia que eu encontrei esse caminho. Porque concomitante a essas questões familiares, a filosofia também ela causa muitos desconfortos, né? Sim. Então eu acho que estudar filosofia na época eu com 20 anos de idade, saindo da casa dos pais pela primeira vez, morando em uma casa com mais 63 pessoas. Nossa. Né? Dividindo o quarto com uma pessoa que eu não conhecia, que nós estávamos nos conhecendo nesse processo. E eu falei, e agora, gente? Como que é, né? Gente. Então, a filosofia, ela sempre trouxe esse lugar de desconforto, né? De questionamento, de reflexão. Sim. E aí, um dos primeiros momentos foi tirar toda a certeza que eu tinha ao longo da minha vida. Que era, por exemplo, eu sou uma pessoa hoje religiosa. Sempre continuo sendo. Mas eu passei por várias trajetórias, né? Eu cresci numa religião... Vários processos. E aí, a filosofia foi a primeira vez que me questionou. Mas e aí? De onde que vem essa crença que você diz ter? Olha. E aí foi quando eu me vi sem chão. Aí eu falei, gente, então eu não sei quem eu sou. Porque se algo que eu tinha de mais certo se desfez, então quem sou eu? Nossa. Então eu comecei a me questionar de tal forma que eu fiquei um pouco perturbada, de certa forma. Sim. Então foi quando eu fui atrás de psicólogo, de apoio psicológico na UFMT. Foi quando eu tive que entrar dentro da filosofia e falar assim, olha, eu não sei se eu vou continuar o curso, porque tá me deixando louca, tá trazendo questões assim que eu não tô conseguindo lidar. E eu não sei se eu quero continuar. E aí foi quando eu encontrei o grupos de estudo, né? O Profil, na época, o PIBID, que era a Bolsa de Iniciação à Docência. Então, eu comecei a me inserir. E aí, eu fui acalmando, assim, né? E a psicologia, e na psicóloga também me ajudou bastante. Legal. Então, assim, esse eu considero um dos, assim, um momento mais decisivo. Porque eu considero que foi aos 20 anos que eu tive a minha primeira grande crise existencial, né? Que foi eu tentar... Então, ali foi um momento, assim, muito dolorido, né? Pra mim. Só que depois eu agradeço, eu sou grata. Muito bom, né? A filosofia, sabe? Tipo, a esse desconforto que ela me causou. Porque eu percebi que nunca mais eu fui a mesma. Por exemplo, na filosofia tem um caráter muito radical, assim, das pessoas defenderem a ferro e fogo aquilo que você acredita. Eu acho isso ótimo, mas... Uma das coisas que eu aprendi na filosofia também, que mais importante do que a gente ter essas respostas encontradas, é a gente ter boas perguntas para que a gente continuar se movimentando. Então, hoje, eu não ter uma resposta sobre algo, não ter algo definido... É mais interessante. Entende? Muito e aí, legal. Dialoga muito com essas questões da vida. Então, por exemplo, hoje... tô desconfortável com alguma coisa? Ok, eu vou acolher isso, eu vou viver isso e vou aprender com isso, sabe? Exatamente. Então, hoje eu sou grata. Então, esse é um dos momentos e eu acho que na arte, quando você fala que você se acha uma péssima atriz, eu tenho esse pensamento sobre mim também. E esse pensamento, ele, aconteceu no meu pensamento por muito tempo, como professora, como atriz. E eu falei, cara, por que esse lugar de desconforto tão grande? Por que essa insegurança, né? Então, eu sempre olhei isso com um caráter negativo. Hoje, eu já olho e falo assim, bom, essa insegurança é o que me faz também me sentir incompleta. E essa incompletude faz com que eu vá além, né? Legal. Que eu me desafie. Então, eu estar aqui hoje conversando com vocês é um super desafio pra mim. Né? Legal, diferente da gente sair ali, né? Então, assim, pra mim, eu tô me desafiando. Então, assim, ultimamente eu ando dizendo sim pras coisas pra eu poder, vamos ver, né? Vamos sair da nossa Vamos sair da zona de conforto. Né? Muito legal, Mariana, porque eu vejo assim também. Muitas coisas que eu fiz, eu jamais faria. Jamais faria. Eu fiz porque eu pensei, eu tenho que fazer. Eu não sei fazer, então eu tenho que fazer. É nesse nível mesmo. Tá aqui também, pra mim, é nesse sentido. Sim. É muito difícil eu fugir de um desafio. Muito difícil. Opa! Porque, justamente por isso, porque eu penso, não, então vamos ver como é que faz isso. Será que eu consigo? Sabe, eu acho que a insegurança, a gente tem uma coisa muito negativa mesmo. Mas assim, a gente tem que ter, eu acho, uma coisa mais negativa pra certeza do que pra incerteza. Sim. Porque quando você já sabe tudo, quando você já... eu sei tudo, você não aprende nada. Sim, a gente você morre ali, né? Exato. Exato. O dia que você falar que você foi
foda em tudo, aí, minha amiga, você morreu em vida, já pode deitar no caixão. Entendeu? Outra coisa interessante que eu quero que você comente, até porque foi aí que eu conheci a Mariana, é o PIBID. Eu acho que o PIBID, ele é um programa, assim, tão interessante que a universidade teve. Eu acho que a gente, nesse sentido, eu acho que é muito interessante a universidade pública, porque a universidade, ela por muito tempo, ela não tinha contato nenhum com a escola. Sim. Era como se fosse outro lugar, como se não fosse lugar do ensino. Era o docente versus o professor, né? Então, docente é uma categoria, o professor é outro. Então, o PIBID, ele foi um programa, assim, ele é um programa muito interessante, porque ele começou a fazer essa conexão da universidade com a escola pública, né? Com a escola. E aí, eu gostaria que você fale, né, um pouco sobre essa sua experiência do PIBID, como foi isso para você? Nossa, é muito rica a experiência do PIBID. Hoje, como professora, eu me recordo, assim, das atitudes que eu tenho, das referências que eu levo, assim, muito do que eu aprendi no PIBID, porque o PIBID era justamente esse espaço, né, do possível ali, era onde a gente fazia, estudava, tudo aquilo que a gente não tinha numa grade curricular. Por exemplo, também para suprir um pouco essas deficiências que a gente tem dentro da academia, né? Na filosofia, por exemplo, no PIBID a gente estudava muito filosofia, questões brasileiras, a gente estudava Paulo Freire, porque na grade curricular em si não tinha filósofos brasileiros, né? Então a gente também ia por esse caminho. E aí estar no PIBID para mim sempre foi um lugar assim muito incrível. Eu entrei na época no meu 3º semestre, que foi nesse período de crise que eu estava vivenciando, e foi quando eu tive esse contato então com outras pessoas e com a escola. E aí gerava esse medo, né? Como que a gente vai? Só que é interessante que no PIBID a gente vai em conjunto. Então, a gente aprende também que não é sozinho que a gente vai conseguir fazer algo, né? Então, eu ia com os meus colegas, a gente estudava, preparava. E era muito legal estar na sala de aula. Por quê? Para os estudantes, aquilo também era algo importante. Sim. Eles verem pessoas jovens lá também. Sim. E até hoje, uma situação que aconteceu que eu não esqueço. Na época, ali na Escola Ferreira Mendes, um estudante viu a gente ali e perguntou quanto que é para estudar lá na universidade. Ele não tinha consciência de que a UFMT era uma universidade pública. Então, eu acho que essa presença também dos estudantes dentro das universidades, né, tanto ali quanto no Malik também, que foi uma escola no Pedra 90 que a gente frequentou, o CPA. E o Edson, né, professor de filosofia na época, tão gente boa. Simples, né, tão querido. Então, assim, a gente aprende muito, né, nesse sentido, porque é uma relação ali que não só enriquece nós enquanto futuros professores, né, de estar ali na sala de aula, de ter que dar uma aula, se aprender, desenvolver projetos. A gente fez muito projetos nesse sentido também. E, assim, eu acho que a inspiração, ela era mútua, né? Sim. Então, no PIBID eu permaneci até o final do semestre, né? Inclusive, na Semana de Filosofia, que aconteceu agora, terminou ontem, no dia 18 de outubro, na UFMT, eu pude reencontrar com vários amigos dessa época. E a gente, a primeira coisa que a gente fala aqui é PIBID! Porque a gente tem esse orgulho, sabe? Muito legal. De falar sobre isso, assim, sobre essa experiência. E tão interessante porque, falando do PIBID, Michele, porque o PIBID é isso, ele é esse programa que os alunos da universidade, eles vão para a escola, vão fazer uma aula de uma troca mesmo, porque aí eles vão dar aula e tal. E eu tive um contato muito interessante na época do PIBID, com a Gabriela, que era, né, da história, que eram dois, né? E um menino, gente, esqueci o nome dele, tão gente boa, Douglas, acho que não esqueci o nome, mas, gente, a minha memória começou a falhar, mas enfim, uma era a Gabriela. E a gente conversava muito na época, né? E a conversa com eles me fez voltar para a universidade. Uma coisa que eu jamais... Eu tive um trauma na época da graduação. Não fala de traumas. Eu tive um trauma na época da graduação que eu pensava, nunca mais eu volto para a universidade. Eu nunca mais tinha pisado na universidade. E o que acontece? Esses estudantes começaram a fazer PIBID, né, comigo lá no Malik. Inclusive, estava dando aula lá na época ainda. E aí, por conta disso, por conta dessas conversas, eu pensei, gente, eu tenho que voltar para a universidade. Eu pensei, eu tenho que voltar. E aí, claro, e outros fatores também, o próprio Edson, conversava muito com ele, uma amiga minha, Selma, tem que voltar. E aí eu fui. Então, assim, aquela energia que eles tinham ali, eu relembrei, sabe, desse lugar. Eu pensei, não, esse lugar é meu, eu tenho que voltar para lá, tenho que tomar posse. Então, foi muito interessante. Então, é uma experiência que é legal para o estudante da universidade, e ela é interessante para o professor que está na sala de aula, porque a gente se renova. Chega lá a Mariana, por exemplo, Mariana com 20 e poucos anos na universidade, e ela chega e vai conversar com o professor de filosofia que está lá há 20 anos. Ela tem 20 anos, ela vai conversar com o professor que tem 20 anos de profissão, que já está cansado de guerra.
ela traz uma energia nova. Sabe, você se renova, você vai conhecer o que está discutindo, E quem até são os novos aprende com autores. aquele que tá Você há aprende, eu 20 aprendi anos demais. lá. Eu aprendi demais. É uma Muita troca, né? coisa pra te Aham. dar. Sim. O manejo na eu sala de aula, essas adoro coisas, o papo, né? acho sementes o máximo, por isso que nós estamos aqui, né? Exatamente. Ai, que babado. Você sabe que a gente não falou? O que a gente não Do falou? Estúdio 202, gente. Mas é porque a gente ia falar no final, Michele. Tá bom. Gente, nós estamos caminhando para os minutos finais. Ai, a gente acaba tão rápido. Ai, que raiva, né? Mas assim, o bate-papo é maravilhoso. Quero que você faça. Vamos fazer diferente? Vamos, Como Michele, sempre. vamos. Vamos inovar. Indique um livro. Um livro. Bom, eu vou dizer um livro. Ou vários. Sei lá, indique. Leituras. Leitura obrigatória. É. Não, assim, leituras, eu sou daquelas que fogem um pouco das regras, né? Ai, mas Então, eu assim, adoro. ótimo. Todos nós. eu vou falar de livros, eu acho que passaram pela minha existência, assim, que me trouxeram reflexões e outros Tá, vou até que eu anotar. considero importante. Eu acho que foi um livro que eu li na época da graduação, que foi que me despertou para um olhar para uma filosofia mais local, né? É um livro chamado Crítica à Razão Tupiniquim, de Roberto Gomes, é um professor do Paraná, né? Já aposentado na filosofia, enfim, mas é um livro bem interessante que Roberto Gomes? É. Crítica à Razão Tupiniquim, que é um dos livros que eu gosto bastante, inclusive eu quero reler, porque ele traz um questionamento, né, sobre onde está a filosofia no Brasil, que a gente deveria se espelhar na Semana da Arte Moderna de 22 para começar a pensar o nosso pensamento brasileiro, né, e tudo Legal. mais. E um livro mais atual e recente, que eu acho muito importante, da Lélia Gonzalez, Por uma Filosofia Latino-Americana. Ai, maravilhosa. Latino-americana. Filme. Filmes, eu sou suspeita. É um filme que eu gosto muito, do Anthony Hopkins é o ator principal. Não sei se amo vou encontrar. ele, gente. É o filme chamado Instinto, que eu gosto bastante, mas é um filme de 99. Eu não sei como encontra A gente É um acha. suspense. Eu adoro. Eu Instinto. Instinto, eu lembro. Ave Ah, Maria. esse filme eu acho ele um dos filmes excelentes, assim. claro que a gente assistiu. Ai, Eu adoro esse filme, eu acho ele esse é muito maravilhoso. bacana, assim. E tem tantos outros filmes, gente, eu sou suspeita. E outros autores também que eu Uma gosto, música. mas... Uma música. Michele tá explorando você, Nossa, deixa eu Mariana. pensar, uma Uma música. música Eu que sou... reflete você. Quem é você na música? Nossa, gente, são tantas, porque eu sou daquela, do pagode, do reggae, do rap. Então você é Então, eclética. eu tá sou bom. eclética, então, pra mim... Então, olha, muito A Mariana é maravilhosa obrigada. A demais. gente explorou ela. Ai, maravilhosa. Bom, espero ter Mariana. contribuído, gente, de Ai, alguma muito forma. Obrigada, muito Grata. obrigada. Gente, vamos agradecer o Estúdio 202 lá do Shopping Goiabeiras, que deixa a gente sempre linda, maravilhosa. Exatamente. Incrível! Michele. Você vai lá no Shopping Goiabeiras, no último andar, do lado da academia, gente, 202. Ivan Diniz e Daniela Bi. Beijo! Beijo pra Até vocês, semana que vem. Até.